Oi, amados, muito boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida e para todos sempre, eternamente. Amados, estamos aqui para mais um vídeo e essa semana nós vamos dar início a uma série de mensagens cujo tema é Deus, nosso Pai. Bom, amados, eu vejo muitas pessoas perguntando a respeito da restauração e tendo dúvidas. Quem sou eu para vir aqui tirar dúvidas de todo mundo? Afinal de contas, cada um tem os seus problemas, sua vida, sua história. Mas uma coisa eu posso dizer, o Deus é o mesmo. Então Deus, ele tem uma forma de trabalhar, Deus, ele tem a maneira dele de falar. É claro que a palavra vai dizer que Deus fala de multiformes maneiras, que Deus ele trabalha de multiformes maneiras, mas ao lermos a palavra de Deus, nós podemos ter um mínimo de conhecimento para não sermos enganados, para não sermos levados pelas vãs doutrinas. É por isso que o Senhor nos deixou a palavra dele, para nos ensinar mais a respeito de quem ele é, de como ele age. Bom, amados, nessa série, o nosso intuito é falar sobre alguns atributos de Deus como Pai. Porque muitas pessoas falam assim, Alessandra, até hoje Deus não restaurou meu casamento, Deus não fez nada, Deus... É tanta coisa acontecendo na minha vida, na minha casa, na minha família, eu não sei o que aconteceu, Deus me abandonou, Deus... Amados, Deus... acima de tudo é o nosso Pai, amados. Ele é Pai, ele não é amigo acima de tudo, ele não é companheiro acima de tudo, sabe? Acima de tudo ele é Pai. E quando Jesus ele vem ao mundo, é isso que ele quer nos ensinar o tempo inteiro. Ele mostra para os discípulos e para as multidões que caminhavam, seguindo ele, que apesar de Deus ser Deus, ele era Pai. E que nós precisamos aprender a ver Deus como Pai. E é muito interessante, porque o diabo, ele tem tentado de todas as maneiras deturpar a imagem de Pai, né? Deturpar essa paternidade humana que nós temos aqui como uma referência de paternidade, para que nós, quando formos olhar para Deus, não consigamos ver Deus como Pai. Para que nós, ao olharmos para Deus, tenhamos um relacionamento falho de paternidade com Deus. E é por isso que o inimigo ele tem vindo com tudo nas famílias. Ele tem deturpado tanto as famílias. Ele tem enganado, ele tem destruído. E assim, amados, essa série é muito importante. E por quê? Bom, não só para restaurar o seu relacionamento de paternidade com Deus, não só para que você veja Deus como Pai, mas principalmente para que você entenda que se você não tiver esse relacionamento íntimo de paternidade com Deus, dificilmente você vai conseguir alcançar um patamar ou eu não diria uma posição, mas eu diria uma profundidade em Deus que te leve a viver esse tipo de relacionamento sobrenatural com Deus. Muitas pessoas creem em Deus e têm relacionamentos com Deus, mas têm um relacionamento de servo. Uns têm um relacionamento só de amizade, como Jesus vai dizer, né? Hoje vocês não são mais os meus servos, vocês são meus amigos. E aí para ali, fica no relacionamento só de amizade. Ou outros têm um relacionamento com Deus, tratando Deus como um Deus carrasco. Tem, amados, um Deus cruel, que castiga, que tem medo de Deus. Não é temor de Deus, mas medo de Deus. E hoje nós precisamos entender que Deus, acima de tudo, é Pai. Ele é Pai. E como eu posso dizer isso com tanta certeza? Não só pelo que eu vivo com Deus, amados, mas principalmente porque ao longo da Bíblia nós vemos esse carinho, esse amor e esse cuidado de um Pai todo-poderoso, sublime, soberano, que cuidou do seu povo em tudo que ele fez. Nós vamos começar do Gênesis, amém? Para que a gente possa entender a paternidade de Deus. Porque sim, amados,
na nossa vida humana, a paternidade ela se revela de várias maneiras, com atitudes, com palavras, com papéis que são designados. Não é à toa que a própria Bíblia vai dizer que maridos e esposas e filhos, cada um tem o seu papel. Porque a Bíblia designa papéis para cada um dentro de uma família. E o pai, ele tem um papel muito importante. E é interessantíssimo, porque eu estava refletindo no domingo, o pastor pregando, e eu me lembrei de quando Jesus, ele vai dizer que ele só faz aquilo que ele já viu o pai fazer. Ou seja, ele estava imitando o exemplo de Deus. E aí eu parei lá no culto por um momento, eu parei o pastor pregando sobre outra coisa, mas veio isso na minha mente e eu falei, Senhor, como o Senhor é tão maravilhoso. A verdade é que nós só podemos ser pais e exercer os nossos papéis porque Deus plantou isso em nós, amados. No caso de Jesus, ele estava com Deus, ele era Deus, ele sabia como Deus tratava os seus filhos. Ele sabia exatamente como Deus é pai, como ele age, os atributos dele como pai. Mas nós, amados, como pais, tá? Ligados com Deus, porque eu não posso generalizar, porque eu sei que existem pais que são terríveis, sei que existem mães que são terríveis, mas esses pais que de certa forma têm uma ligação com Deus, eles manifestam esses atributos porque o nosso espírito, ele está conectado com o nosso Pai eterno. E aí, por isso, nós conseguimos manifestar um pouco desses atributos de Deus enquanto pais. Nossa, no Gênesis, Deus, ele criou um jardim e ele criou e formou o homem. E primeiro, então, ele ali foi ensinando Adão, né, a ser homem, a dominar sobre os animais, sobre a terra. Depois ele formou Eva, da costela de Adão. E Deus sempre esteve ali presente, ensinando para Adão e Eva como deveria ser um pai. Como deveria ser o papel de um pai. Portanto, hoje, para a gente começar a nossa série, nós vamos falar sobre um atributo de Deus como pai, que é ser presente. Deus, ele desde o princípio estava ali, cuidando da sua criação, cuidando do ser humano, e mesmo após a queda, Deus continua tentando falar com o ser humano, tentando cuidar do ser humano, mas o ser humano se afundou em pecado. Mesmo assim, Deus, ele continua criando formas de ter relacionamento com os seus filhos, criando formas de manter um relacionamento de pai, que cuida, que zela, que protege e que quer o melhor. Quando chega em Noé, Deus continua ali tendo um relacionamento com Noé, e ele pega e fala com Noé, olha, eu quero que você construa uma arca, que você coloque toda a sua família dentro dessa arca, porque o resto desta humanidade corrompida eu vou destruir. E por que ele fez isso? Porque ele viu no coração de Noé que havia integridade, que havia sinceridade e que ele era um homem bom. E que como pai daquela família, amados, como pai daquela família. Ontem um pastor falou no culto uma frase que marcou para eu dar início hoje na nossa série. Ele falou assim: Deus sempre quis construir uma família. Entende por que a família é tão valiosa para Deus? E Deus, ele sempre foi dando exemplos na Bíblia de como deve ser um pai. E aí, quando ele pega Noé como referência. Noé, como pai de família, ele fala com ele, olha, você vai pegar a sua esposa, os seus filhos e as suas noras e vai colocar dentro da arca. A responsabilidade de um pai é muito grande. E Noé, ele tem ali uns ensinamentos, o direcionamento de Deus, ele constrói a arca, a família dele é salva.
E dali vem uma nova geração. E infelizmente, claro, o ser humano ele vai se corrompendo à medida que ele se multiplica. Ele vai se corrompendo, amados. Ele vai se corrompendo, porque o pecado tá aí para todo mundo. E não é todo mundo que resiste ao pecado. Não é todo mundo que quer vencer o pecado. Não é todo mundo que aceita Jesus. Não é todo mundo que crê em Deus. Tem gente que vira as costas para Deus, sem dó e sem piedade. Não tem temor. Não tem nem medo. Mas Deus, ele sempre esteve ali com o seu povo. E quando vem Abraão, a palavra vai dizer que Abraão era amigo de Deus. Então nós vemos ali Deus como um amigo. Deus, ele sempre estava presente. Deus tem atributos como Pai. Como Deus, nós sabemos que ele tem atributos, né? Poder, bondade, misericórdia. Mas como Pai, ele também tem atributos. E esses atributos nós precisamos conhecer para que nós, ao buscarmos desse Deus, saibamos que ele pode, que ele quer e que, acima de tudo, como nosso Pai, ele deseja sim um relacionamento com a gente. Tem muitas pessoas querendo viver restauração sem relacionamento com Deus. E muitas pessoas viverão, amados, um momento ali de volta com o cônjuge, mas sem Deus, isso não é restauração, isso é reconciliação. Hoje um irmão falou comigo, porque o irmão da minha esposa, a esposa dele pediu o divórcio, eles estão separados. Aí ele falou, mas até o irmão da minha esposa voltou com a namorada dele, que os dois brigavam, era maior problema, os dois voltaram. E eu, há mais de um ano, quase 2 anos, até hoje não consegui restauração. Mas, amados, é importante entender que nem todo mundo que volta viveu restauração. É importante entender isso. E outra coisa, a restauração é um processo. Ela não para no momento que você volta com seu cônjuge. A restauração tem que continuar. E por isso, muitas pessoas acabam se divorciando de novo. E por quê? Porque o cônjuge que voltou, muitas vezes, ele não quer viver restauração. Ele só quis voltar. Ele não quer continuar o processo. Por quê? Ele não quer ter relacionamento com Deus. Ele não quer ter vida com Deus. Ele não quer. Às vezes você quer e ele não quer. E naquilo ali é complicado, porque restauração, ela acontece primeiro individualmente, Deus trabalhando com cada um de maneira individual. Depois, quando ele junta o casal, essa restauração precisa ser conjunta. Mas ambos precisam querer viver, senão não tem como Deus trabalhar ali. Então, amados, voltando aqui em Deus, no atributo de Deus, ele é um Pai presente. Deus sempre esteve lá com o seu povo. Deus, apesar de ter sido abandonado, rejeitado, trocado, subestimado, apesar de tudo que fez, ele continuou presente. Mesmo ao virar as costas para o povo, a palavra vai dizer que o povo de Israel ficou escravo dos egípcios por 430 anos. Mas a palavra vai dizer que mesmo após esses 430 anos, o Senhor ouviu o clamor do povo. E por que ele ouviu? Porque ele estava presente. Deus nunca abandonou o povo. A verdade é que o povo sempre colhia daquilo que eles mesmos estavam plantando. O povo abandonou a Deus. O povo rejeitou a Deus. E nós, muitas vezes, aqui estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Nos afastamos de Deus, abandonamos a Deus, substituímos a Deus. Mas Deus, ele continua presente. Nossa, eu ficava muito triste quando as pessoas falavam comigo no começo do meu deserto, falavam assim, Alessandra, eu não consigo ouvir a voz de Deus, acho que Deus não quer falar comigo, Deus me esqueceu, me abandonou. E eu dizia, gente, que isso? Não fala uma coisa dessa. Deus, ele não se cala. Somos nós que calamos a voz de Deus. Amados, Deus estava ali o tempo todo direcionando o povo, falando com o povo, tentando ensinar o povo. Foi o povo que calou a voz de Deus, porque substituiu a Deus por outros deuses. E aí então nós vemos Deus tão preocupado com o seu povo que ao povo clamar
quando Deus viu que aquele povo estava com o coração amolecido e prontos para ouvir o que ele tinha para falar, prontos para receber o direcionamento dele, ele levanta Moisés. Ao levantar Moisés, ele liberta aquele povo através da vida de Moisés, usando Moisés. O povo é liberto e Deus o tempo todo se mantém presente. O tempo todo se mantém presente. Deus não abandona o povo. Eu estou lendo o livro de Reis, né? Estou em 2 Reis agora. E eu vim vendo, amados, quantos reis se desviaram dos caminhos do Senhor. Quantos reis abandonaram ao Senhor, mas o Senhor permanecia presente, esperando que alguém aparecesse e entregasse o coração para ele. Quantos reis se levantaram, mas se desviaram, seguiram a outros deuses, se prostituíram, porque é isso que a palavra vai dizer que eles fizeram. Mas Deus sempre ali, disponível, esperando. E quando eu trago isso para a naturalidade humana, eu vejo isso num reflexo de um bom pai. Todo bom pai espera pelo filho. Todo bom pai é presente. Todo bom pai caminha junto. Todo bom pai quer andar ao lado. Isso, amados, é um atributo de Deus que se reflete em nós. É muito lindo isso. É muito lindo. Ontem à noite, quando eu fui dormir, eu fui refletindo e falando com Deus, Senhor, por onde eu vou começar? E Ele falou comigo sobre esse atributo. Presença. E não é à toa, amados, que a presença de Deus, ela é tão maravilhosa, ela é tão reconfortante, ela nos preenche de uma maneira tão grande, ela é tão importante para nós, que nós podemos estar vazios o quanto for, mas como diz Davi, ou como diz o salmista, que eu não tenho certeza se foi Davi que disse, 1 minuto na tua presença, 1 minuto, amados. Eu prefiro estar 1 minuto na tua presença do que 1000 anos longe de ti. Porque 1 minuto na presença desse Deus pode mudar a nossa vida, pode preencher todo o nosso vazio. Deus, ele não só está presente, como a presença dele se manifesta em nós. É muito lindo, muito lindo. E eu venho lendo a Bíblia e refletindo em toda esse cuidado de Deus, em fazer tanta questão de estar ali presente mesmo, sendo santo. E o povo na imundície, o povo se sujando e o povo se manchando com o pecado e o povo se afastando de Deus, virando as costas para ele, desprezando ele. Ele sempre esteve ali, porque não é só uma questão de querer, é uma questão de atributo. Faz parte de quem Deus é, como Pai. Como Pai que Ele é, Ele quer estar presente. Ele escolheu estar presente. E a palavra de Deus vai dizer, lá em Isaías, capítulo 49, na parte A do versículo 5 assim: E agora diz o Senhor, que me formou desde o útero para ser seu servo, para trazer Jacó novamente para ele. Amados, a verdade é que somos nós que nos afastamos de Deus. Deus, ele sempre está aqui. Ele sempre está aí. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Nunca vai virar as costas para você. Ele não pode fazer isso, porque o atributo de Deus como Pai é a presença. Ele não vai abandonar você. Ele não vai deixar você.
Então, a primeira coisa que você precisa pôr na sua cabeça e entender que vem de Deus é que apesar de tudo que você fez, apesar de como você está, Deus, ele quer estar presente na sua vida. Apesar de tudo que você possa ter vivido até este momento, ou que você venha viver daqui para frente, Deus, ele quer estar presente. E eu fico imaginando o quanto o Espírito Santo de Deus e o próprio coração de Deus não se entristece ao nos ver virar as costas para ele, rejeitá-lo, abandoná-lo, questioná-lo. Deus, será que o Senhor me ama mesmo? Será que o Senhor está comigo? Amados, ele está conosco. Mas o inimigo quer plantar essa dúvida no nosso coração para que nós olhemos para as circunstâncias e pensemos, Deus não me ama mais. Porque ao fazermos isso, amados, estamos desistindo de Deus como um pai presente. Estamos negando que Deus é um pai presente. Portanto, negamos esse atributo de Deus. Apagamos esse atributo de Deus. Deus não está presente, Deus não está na minha vida, Deus não me ama. Mas eu repito, Deus, ele não se faz presente na sua vida porque ele é obrigado ou porque você fica lá pedindo. Não, amados. É porque um dos atributos dele como pai é a presença. É estar presente. E isso é muito importante. E nós podemos ver como seres humanos o quanto a presença faz falta. O quanto a presença de um pai faz falta na vida de um filho. Quantos filhos se rebelam, quantos filhos se prostituem. Porque não tem um pai presente e carregam essa ausência de pai por toda uma vida. Às vezes o pai até estava lá dentro de casa, estava lá, mas não estava presente. Estava só de corpo, mas não estava de alma, muito menos de espírito. E sendo assim, ele não estava presente e aquela criança cresceu e passou por toda a vida ali com um pai que estava de maneira corpórea, mas com a mente longe, com a alma longe, com o coração longe. E aquela criança cresceu vendo um pai ausente. E ela carrega esse trauma por anos e anos da vida ou até a morte. Conheço pessoas que morreram traumatizadas com o fato de crescerem com um pai ausente. E é o que o inimigo quer. Porque Deus, ele é presente, mas a partir do momento que ele coloca na nossa vida um pai ausente, quando nós vamos tentar ver Deus como pai, nós só conseguimos ver Deus assim. Um Deus ausente. Um Deus que nos abandona na dificuldade. Ah, meu pai abandonou a minha mãe quando eu era pequeno porque, eu não sei, eles passavam por necessidades financeiras até que ele conheceu outra mulher e foi viver com ela. E a pessoa carrega a imagem de um Deus que vai fazer o que o pai fez. E aí, quando Deus se cala, porque ele não se cala, mas quando a pessoa entende que Deus se calou, porque ela mesma calou a voz de Deus, ela logo remete ao pai terreno. Deus me abandonou, Deus me rejeitou, Deus não me quis. Eu fiz alguma coisa para que Deus me abandonasse, amados. É isso que o inimigo quer que nós pensemos. Mas que fique claro nessa noite, Deus, ele não está presente na sua vida por obrigação. Ele está presente na sua vida porque é o que ele é, faz parte dele ser assim.
Ele é presente. Ele é presença. Sabe? Então, eu não sei o que você está vivendo. Talvez você esteja aí passando por essa caminhada no deserto em busca da restauração. Porque, amados, não é dizer... Outro dia eu vi um vídeo que um rapaz dizia assim: Jesus não morreu para que seu casamento fosse restaurado. Tudo bem, Jesus não morreu para que nosso casamento fosse restaurado. Jesus não morreu para que nós enriquecêssemos. Jesus não morreu por muitos motivos que a gente acha que ele morreu. Porém, pelo sacrifício que Jesus fez, eu aprendo a me sacrificar por certas coisas, principalmente pela família. Ele não morreu para que eu tivesse um casamento restaurado, mas ele morreu para que o meu cônjuge vivesse restauração, para que o meu cônjuge fosse remido dos pecados, para que o meu cônjuge pudesse ser transformado. Assim como ele fez por mim. Ele morreu para que todos nós fôssemos salvos. Então, amados, com Jesus eu aprendo muito a respeito de como Deus é um Pai presente. Porque apesar de tudo que Jesus estava vivendo aqui na terra, porque a vida dele aqui não foi fácil, foi uma vida muito sofrida, muito difícil, Deus sempre estava presente. Ah, mas no momento da cruz, Jesus gritou lá: Deus meu, por que me abandonaste? Mas Jesus não disse, ele não quis falar de um abandono, entende? Apesar de tudo, Jesus tanto sabia que Deus estava lá, que ele fala com Deus. Ele pergunta para Deus. Porque Jesus sabia que a presença de Deus não podia ser anulada. A presença de Deus não pode ser anulada. Quantas pessoas mesmo em meio... Quantas pessoas mesmo em meio a uma vida totalmente turbulenta, totalmente suja, impura, ainda vivem livramentos inexplicáveis. Quantas pessoas, mesmo em situação de abusos, ainda vivem livramentos inexplicáveis. E uma cura inexplicável. Deus está presente. No nosso Pai terreno, nós podemos ver manifestações do que seria um Pai presente e da falta que faz a presença. Sabe, amados, durante o meu deserto, o louvor que eu mais cantava é: eu só quero tua presença. Sabe por quê, amados? Porque a presença de Deus, ela traz tudo que nós precisamos. Ela traz força, sabedoria, renovo, vigor, esperança, fé, paz. É isso que a presença de Deus nos traz. Então, ao sabermos que Deus se faz presente, podemos submergir nesta presença. Essa presença a qual toda circunstância ao redor desaparece. É uma presença que, como a palavra vai dizer, nos cobre com asas. Que nos leva a uma habitação surreal. O que Salmo 91 começa dizendo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
Porque se trata de entender que Deus é presente, Ele está presente e Ele não tem como abrir mão disso, porque é um atributo dele como Pai. Quando você entender isso, talvez você consiga murmurar menos. Aí, Alessandra, mas está faltando alimento, mas não está faltando presença. Alessandra, mas está faltando água, mas não está faltando presença. Mas está faltando a pessoa que eu amo, mas não está faltando presença. E a pessoa que mais te ama está aí do seu lado, através do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 48. Nós vamos ler do versículo 16 ao 19. E a palavra de Deus vai dizer assim: aproximai-vos de mim, ouve vós isto. Eu não tenho falado em oculto desde o princípio. Desde o tempo em que isto era, lá eu estou, e agora o Senhor Deus e seu Espírito me têm enviado. Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é proveitoso, que te conduz pelo caminho em que deves andar. Oh, se tu tivesses escutado os meus mandamentos, então tua paz teria sido como um rio e tua justiça como as ondas do mar. Tua descendência também teria sido como a areia e os frutos do teu ventre como o seu cascalho. O nome dele não teria sido cortado nem destruído diante de mim. Amados, olha só. Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é proveitoso, que te conduz pelo caminho em que deve andar. Não é à toa que Salomão vai dizer lá em Provérbios 22:16, ensina a criança no caminho. E por que ele estava dizendo isso? Porque Deus era com ele. Deus caminhava com ele, Deus era presente na vida de Salomão. E por isso ele estava dizendo, olha, não deixe seu filho caminhar sozinho, ensina no caminho, esteja junto dele, e assim quando for velho não vai se desviar. O problema, amados, não foi Deus que abandonou Salomão, foi Salomão que abandonou a Deus. Porque Deus estava lá encaminhando ele, direcionando ele, ensinando ele, andando com ele. E um dia ele desobedeceu. E quantas vezes nós vemos isso se manifestando na nossa vida terrena e humana? Quantos filhos perdidos, quantos filhos rebeldes, quantos filhos mortos por causa da desobediência? Porque a obediência é um princípio. E quando eu estou ali, eu entendo que o meu pai e minha mãe estão presentes na minha vida, me ensinando, me acompanhando, me conduzindo, mas eu desobedeço a isso. Eu estou rompendo um laço, uma ligação de algo da qual eu preciso, porque eu necessito dessa presença. Eu necessito da presença do Pai. E lá em Isaías capítulo 49, dos versículos 13 ao 16, a palavra vai dizer assim: cantem, ó céus, e esteja feliz, ó terra, e irrompam em canto, ó monte, porque o Senhor tem confortado o seu povo e tem misericórdia sobre o seu afligido. Sião, porém, diz: o Senhor me tem abandonado e meu Senhor se tem esquecido de mim. Pode uma mulher esquecer sua criança que mama, que não teria compaixão do filho de seu útero? Sim, elas podem esquecer, contudo eu não esquecerei de ti. Mas aqui Deus usa o exemplo da mãe, não é do pai. Ele está dizendo, a mãe pode até se esquecer do filho que mama, mas eu sou pai. O meu atributo é presença.
Um dos meus atributos é a presença, é estar presente. Portanto, mesmo que uma mãe, por mais que ame seu filho, por mais que esteja ali cuidando com zelo, amamentando, ela possa se esquecer, eu não me esquecerei. E por que não? Porque esse atributo de Deus, ele não pode abandonar. Ele não tem como simplesmente virar as costas para isso e dizer: ah, hoje eu não quero ser presente na vida do fulano. Israel estava aqui no capítulo 49 vivendo uma restauração. E por quê? Porque eles abandonaram a Deus, viraram as costas para Deus. E tanto é que lá no capítulo 48 ele está chamando o povo de novo: aproximai-vos de mim, ouçam o que eu tenho para dizer para vocês. Nós abandonamos a Deus. Nos esquecemos que Ele está conosco. E acreditamos quando o inimigo diz que Deus não nos ama mais e que Ele não nos quer mais. Mas como Ele mesmo vai dizer, mesmo que a mãe se esqueça da sua criança que mama, mesmo que ela não tenha compaixão do filho do seu útero, do filho que ela gerou, eu, o Senhor, contudo, não me esquecerei de ti. Israel já tinha pecado muito. Israel já tinha falhado muito. Israel já tinha feito muita coisa ruim. Mas independentemente do que Israel tinha feito, Deus continuava presente. O amor de Deus, ele é muito soberano, ele é muito maior, muito mais sublime. O amor de Deus supera o amor de qualquer mãe. O amor de Deus supera o amor de qualquer ser humano. Amados, nós não temos dimensão do amor de Deus. Deus não pode abandonar o atributo de ser um pai presente. Deus está com você. Mesmo que o inimigo faça como fez com Jó. Porque o que o inimigo queria era justamente plantar essa dúvida no coração de Jó. Tirou tudo que ele tinha, todos os bens, os filhos, animais, riquezas, para que Jó olhasse e falasse assim: oh, mas peraí, cadê o Deus que estava comigo até hoje? Cadê? Mas Jó sabia que independentemente de tudo que ele tinha perdido, não era pelo que ele tinha, mas é por quem Deus é, entende? Tanto que ele vai dizer, quando a esposa dele diz: amaldiçoa esse Deus e morre, ele pega e responde: eu não o adoro pelo que ele me dá, eu adoro por quem ele é. Não se trata, eu imagino Jó, amados, aqui falando com a esposa dele assim: não se trata de tudo que ele me forneceu, se trata da presença. Uau! Você não entende isso, mulher? Não se trata de bens materiais, não se trata de riquezas e nem de heranças, filhos. Até porque a palavra vai dizer que os filhos são uma herança do Senhor. Não se trata de nada disso, se trata de quem Ele é, da presença. É a presença dEle que me supre, é a presença dEle que me preenche. Deus é um Pai presente. Deus é um Pai presente. E se tem uma coisa, amados, que nós não podemos nos esquecer, nunca, seja em momentos bons ou momentos ruins, é que Deus está ali. Talvez se nós pensássemos mais nisso,
não é? Porque nós, amados, fazemos muitas coisas erradas no oculto, mas quando o pai está olhando, a gente não faz. Outro dia minhas filhas falaram comigo, nossa mãe, tem uma menina lá na escola que dentro de casa ela é maravilhosa, mas quando chega na escola a menina se rebela. Quando está na frente dos pais ela é maravilhosa, mas quando sai da presença dos pais... E é disso que se trata, amados. Enquanto estamos na presença e reconhecemos que essa presença faz parte do nosso dia a dia, procuramos andar corretamente. Por quê? Porque sabemos que o Pai está vendo. Antes de pensar assim, será que Deus... Oh, meu Deus, eu quero te ver. Pense, Deus está te vendo. Porque você quer ver a um Deus santo, sem ser santo como Ele é santo. Você quer viver um milagre de um Deus, cujo qual você nem se preocupa em andar limpo, correto, sincero diante dele, amado. Ele está presente. Mesmo que você vire as costas, mesmo que você o abandone, independentemente do que você fizer, ele continua presente. Portanto, tudo que você fizer, tenha em mente, Deus está vendo. Deus está vendo. Amém? Eu quero orar pela sua vida para que o Senhor possa derramar dessa presença sublime na sua vida. Para que você possa calar todas as vozes que têm te impedido de ouvir a voz dele, para que você entenda que mesmo que sua mãe terrena, seu pai terreno, seu tio, sua avó, seus filhos te abandonem, Deus não te abandona. E mesmo quando você olha para um lado, olha para o outro e pensa, Deus me esqueceu, Ele não te esqueceu. Mesmo que você esteja como Sião, o Senhor me tem abandonado e meu Senhor se tem esquecido de mim. Que você possa se lembrar todos os dias que, mesmo que você tenha uma ideia de amor maior no mundo, não existe amor maior do que o de Deus. E que mesmo que essa fonte de inspiração de amor maior que você tem nesse mundo esqueça de você, abandone você, rejeite você, Deus não faz isso com você. Ele caminha com você, Ele te consola, porque Ele te ama demais. É um amor puro, é um amor que não tem pecado, é um amor que não tem barreiras, nem limites. Amém? Ô Senhor, meu Pai querido, eu quero te agradecer por mais um dia aqui, falando com os meus irmãos, trazendo a tua mensagem. Senhor, sabemos o quanto temos carecido de presença. Senhor, temos carecido tanto da presença humana. Temos uma necessidade tão grande de presença, mas não paramos para perceber no valor maior e na importância maior que é a tua presença. Pois a tua palavra nos ensina que o Senhor é provedor, que o Senhor é amor, que o Senhor é paz, que o Senhor é benignidade, que o Senhor é paciência, longanimidade, fé. O Senhor é tudo que precisamos. Portanto, acima de uma presença humana, precisamos reconhecer a sua presença e precisamos reconhecer a necessidade dessa presença. Senhor, que dia após dia venhamos te buscar mais e mais, pois o Senhor mesmo vai dizer no livro de Isaías e no livro de Jeremias, buscar-me-eis. Precisamos te buscar.
Precisamos ansiar mais pela tua presença do que pela presença de um ser humano. Precisamos, Senhor, despertar dentro de nós essa carência, essa falta de saciedade pela tua presença, para que venhamos buscar nos saciar nela, numa presença real, numa presença sublime. Senhor, faça-nos entender dentro dos nossos corações que o Senhor é presente, que o Senhor está conosco. Assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué. Josué teve tanto medo, mas o Senhor disse para ele: não temas, porque eu, o Senhor, serei contigo, eu não te deixarei. Assim como o Senhor foi com seus discípulos, que através do Espírito Santo do Senhor que se derramou na vida de cada um, o Senhor esteve com eles, o Senhor falou por meio deles. O Senhor fez obras, maravilhas, sinais. E Paulo, eu vejo a vida de Paulo, um homem que era assassino, um homem que tinha um coração endurecido, mas que ao ter um encontro com a sua presença vive uma transformação surreal. Deus, que possamos ter a sua presença de uma maneira tão surreal e sobrenatural, que vivamos o que Paulo viveu. Paulo viveu uma transformação tão grande que praticamente escreveu todo o Novo Testamento. Quantas e quantas vidas foram salvas através de um versículo que seja de Paulo? A minha vida mesmo, o Senhor me encontrou através de 1 Coríntios 13, um livro escrito dantes por um assassino, mas que encontrou Jesus, que teve um encontro com essa presença sobrenatural. Meu Deus, eu te peço, inunda-nos com a tua presença. Podemos sentir falta de qualquer coisa neste mundo, mas que acima de qualquer coisa, Senhor, venhamos carecer da sua presença. Assim como os salmistas diziam que a alma deles clamava, gritava e gemia, pedindo mais pela tua presença, assim seja conosco, Senhor. Encha as nossas vidas com essa presença, que possamos acreditar com uma fé inabalável de que, independentemente das circunstâncias, o Senhor está conosco. Pois, ao contrário do que pregam aí fora, o Senhor não nos chamou somente para viver prosperidade. Podemos viver, mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para morrer, se for preciso, pelo Evangelho. E sabe por que nós sabemos que podemos fazer isso? Porque a sua presença é conosco, assim como o Senhor esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego, assim como o Senhor esteve com Daniel, assim como o Senhor esteve com Esther, assim como o Senhor esteve com tantos outros, caminhando com eles. O Senhor não se apartou deles, o Senhor não os abandonou, porque o Senhor não tem pecado, o Senhor não muda. A tua palavra vai dizer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O mesmo Pai presente que eu vejo nesta palavra, que caminhou com o seu povo e que abriu portas para nós, os gentios, continua sendo o mesmo. O Senhor não mudou. Faze-nos crer nessa verdade, Senhor, para que nós não nos apartemos dela, para que nós não abandonemos essa verdade e venhamos cair nos laços do diabo. Quantas pessoas, Senhor, entregaram suas vidas por acreditarem na mentira,
por terem desistido da tua presença, por acreditarem que o Senhor os abandonou, que o Senhor não os amaria mais, não os perdoaria mais, Senhor. Que essa verdade esteja nos nossos corações. E, Senhor, quando formos fazer algo, que venhamos nos lembrar que o Senhor está conosco a todo tempo, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos vira as costas, o Senhor está conosco o tempo todo, cuidando, zelando pelas nossas vidas. Eu já aproveito, Senhor, para te pedir que o Senhor venha abençoar a noite dos meus irmãos, que o Senhor abençoe a semana dos meus irmãos e que no nome de Jesus eles possam ser edificados através dessa série de mensagens que vai nos ensinar mais sobre quem Deus é como nosso Pai, quem o Senhor é como nosso Pai, amém? Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, prepara os nossos corações e a nossa mente para receber a tua palavra. Quantas vezes estamos chorando, pedindo, traz de volta aquela pessoa que se foi. Porque a nossa alma tem clamado por essa presença humana, mas essa presença não preenche o vazio da alma. Ainda que volte, o vazio da alma só o Senhor pode preencher. Que venhamos buscar preencher as nossas almas com a tua presença, antes de qualquer coisa. No nome de Jesus. Amém e aleluia. Amados, que o Senhor possa abençoar a noite de vocês. Que no nome de Jesus vocês creiam nessa verdade, não desistam dessa verdade. E que no nome de Jesus vocês tenham a plena convicção. Deus está com você. Ele não te abandona. E não se esquece de você. Em todo o tempo, Ele é o seu consolo, o seu refúgio e a sua fortaleza. Amém? Deus abençoe sua noite e até o próximo vídeo, se Deus quiser.